A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez, estamos chegando com mais uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São João e nós vamos meditar no capítulo 4. Nós vamos meditar numa passagem hoje que fala muito aos nossos corações. Vamos meditar sobre a mulher samaritana. Deus tem uma palavra ali para poder falar aos nossos corações. Sem mais delongas, nós vamos ver o que está escrito em João capítulo 4, versículo de número 4. Está escrito assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Que Deus nos abençoe. Amados, nós precisamos entender que a Bíblia ela é um livro universal. Ela quer trazer não para o homem, não para a mulher. O cuidado de Deus é com toda a criatura que Ele criou. Ele quer nos tornar filhos. Primeiro, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam, se referindo aos judeus, a Israel. Mas todo aquele que nele creu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, toda a humanidade é criatura de Deus, mas aqueles que aceitam a obra, o sacrifício de Jesus, como lemos nesse texto em João 1, versículo 12 e versículo 13, são exatamente aqueles que, pelo poder de Deus, se tornaram seus filhos. Mas o texto que nós lemos é o texto que está em João capítulo 4, no versículo 4, dizendo que era-lhe necessário passar por Samaria. Diz a Bíblia que Jesus, ele passa por Samaria e ele chega até uma cidade chamada Sicar. E quando ele chega ali, ele dá ordem aos seus discípulos que vá até a cidade mais próxima e compre alimentos. Compre pão, compre comida. E aí nós temos que entender que Jesus jamais seria pego de surpresa. Obviamente, ele sabia que iria passar por ali e ele sabia que seria necessário levar alimento, levar comida, para que eles pudessem estar supridos em suas necessidades alimentares. Mas o que podemos perceber é que o Senhor Jesus, ele sabiamente, por conta do assunto, por conta daquilo que o esperava, por conta daquele propósito que ele teria que enfrentar, aquela situação, ele sente a necessidade de pedir ou mandar, ordenar que os seus discípulos vá até a cidade comprar alimento. Ele sente a necessidade de estar só com aquela mulher. Ele sente a necessidade de falar com aquela mulher no seu particular. Ele vai falar com aquela mulher. O que nós vamos ver descrito nesse texto é exatamente o amor de Deus manifesto àquela mulher. Ao contrário de muitos que pensam que a Bíblia é um livro machista, não é um livro machista. Também não é um livro feminista. Não. A Bíblia é um livro universal. Está estendido, é extensivo a toda a humanidade, a todo aquele que crê. Então diz a Bíblia que Jesus assenta ali naquele poço de Jacó e ele sabe que
ele receberia ali a visita de uma pessoa. Diante daquele sol escaldante, a Bíblia vai dizer que aquele horário é o momento que o sol está no meio, com todo o seu poder. E diz a Bíblia que aquela mulher se aproxima para buscar ou pegar água. Diz que a hora que ela vai ao poço é o meio-dia, é a hora sexta. Dentro desse horário, não havia mais as mulheres de família, as mulheres, segundo o conceito dos samaritanos, esse horário não era um horário normal, aconselhável para que uma mulher fosse àquele poço buscar água. Então, na verdade, as mulheres de família, as mulheres casadas, bem casadas, elas levantavam cedo e elas tinham esse papel de buscar água. Homem não carregava cântaro, somente as mulheres, era uma função das mulheres. Então elas buscavam o cântaro, pegavam a água naquele cântaro e levavam para os seus lares, para todos os afazeres, para todas as utilidades possíveis, né? de higiene, de alimentação, todas que nós podemos imaginar. Mas o horário, a hora sexta, não era o horário habitual das mulheres buscarem água. Mas aquela mulher samaritana, imaginamos nós que ela aparece ao meio do deserto, ao meio do vento, com aquela poeira, e ela vem se desvendando entre o vento e a poeira até chegar à beira do poço, aonde o Senhor Jesus está sentado, descansando e esperando por ela, para esse particular. E diz a Bíblia que ela chega e começa a apanhar água. Imediatamente Jesus se pronuncia a ela. Ele diz: mulher, dá-me de beber. Imediatamente ela retruca esta palavra, lembrando a ele, fazendo menção da cultura, do costume que havia entre eles, a pendência que havia entre eles. Ela diz para ele: você é judeu, eu sou samaritana, como pode você dirigir a palavra a mim, sabendo que há uma grande inimizade entre nós? Então começa ali o diálogo. Jesus só precisava ganhar a confiança daquela mulher para iniciar aquele diálogo. E diz a Bíblia que ele inicia aquele diálogo mostrando para ela que aquela água que ele estava pedindo para ela era tão somente uma água que iria matar a sua sede, ou também a dela. Aquela água que ela tira do poço só podia matar a sede dela e dele por alguns momentos. Mas ele, na verdade, ele tinha uma água, ou ele era a água, melhor dizendo, que mataria a sede eternamente daquela mulher, que ela não teria mais sede a partir do momento que ele desse desta água para ela beber. E quando ele toca nesse assunto, ela diz para o Senhor: com que o Senhor vai tirar a água do poço? Esse poço é fundo. Ela começa a abrir possibilidades para Jesus então mergulhar no profundo da sua alma, para Jesus então tocar na ferida, aquela ferida aberta anos e anos daquela mulher. E diz a Bíblia que Jesus então diz para ela, ele oferece essa água para ela, e ela diz: Senhor, então já que o Senhor tem essa água eterna, dá-me de beber desta água,
para que eu não volte aqui novamente a buscar mais água. E Jesus então diz para ela, interessante, vá buscar o seu marido. Ou seja, a impressão que eu tenho é que Jesus só dá essa água para beber, essa água eterna, a quem tem marido. Mas não é essa a visão que Jesus quer. Jesus apenas queria tocar na ferida daquela mulher, no ponto de desequilíbrio daquela mulher, quando ele diz para ela, vá buscar o seu marido que eu vou te dar dessa água para você beber. Ela diz, Senhor, eu não tenho marido, porque ele tocou na ferida daquela mulher, ele tocou na amargura daquela mulher, ele tocou naquilo que era mais vergonhoso para aquela mulher, que fazia com que ela fosse buscar água ao meio-dia, mediante um sol escaldante do Oriente Médio. Nós conhecemos como funciona. Então, aquele não era o horário habitual de uma mulher, de uma dona de casa, de uma mulher respeitosa. E olha, eu quero dizer que esta mulher não é uma prostituta, tá? Ela não é uma prostituta. Ela é apenas uma pessoa. Ela é uma mulher frustrada. Ela é uma mulher decepcionada. Ela é uma mulher que sente a vergonha arder na sua pele, no seu rosto, no seu olhar, fazendo com que o seu olhar seja um olhar cabisbaixo, fazendo com que ela possa se locomover do seu lar, da sua casa, para buscar água, mediante a um horário que é impróprio para um ser humano atravessar deserto e buscar água. Esse não era a cultura do judeu. Esse horário ficava reservado, esse horário de hora sexta, ficava reservado para as pessoas que tinham dificuldades nos relacionamentos perante a sociedade. Ou seja, isso a Bíblia mostra o cuidado, o carinho, o amor que Jesus tem por esta mulher, ao ver o sofrimento dessa mulher. Por isso, o versículo de número 4, ele vai dizer que era necessário ele passar por Samaria. Era preciso que ele passasse por ali, para ele derrubar esses muros da religião, esses muros das ideologias humanas, que faziam com que, por conta daquelas atitudes que aquela mulher tinha tomado na sua vida, com relação aos seus casamentos, aos seus maridos, fosse totalmente abominável pelos homens, pelas pessoas, pela sociedade. Era uma pessoa reclusa da sociedade, à margem da sociedade. Por isso ela vai naquele horário e Jesus derruba por terra essas muralhas. E também, não somente isso, mas ele constrói pontes. Ele constrói essa ponte agora que liga esta mulher ao verdadeiro sentimento que ela trazia dentro dela, o sentimento de conhecer o verdadeiro Deus, de adorar o verdadeiro Deus, de estar no verdadeiro lugar de adoração a Deus. Você vai ver isso nessa conversa que ela tem com Jesus no versículo 22, 23, 24, quando ela diz, nossos pais adoravam a Deus aqui nesse monte. E Jesus diz, vem o dia, vem a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais, os verdadeiros adoradores. Então, ela continua o diálogo com Jesus, mas quando ele diz, vá buscar o teu marido, ela diz, Senhor, agora sei que tu és profeta. E aí, mas eu quero te chamar a sua atenção para esse ponto. Porque a Bíblia vai dizer que aquela mulher, Jesus diz para ela que ela tinha tido 5 maridos
E o cesto que ela estava agora vivendo com ele também não era dela, não pertencia a ela. E aí muitas pessoas acreditam que esta mulher era uma prostituta, mas eu preciso te lembrar, eu preciso mostrar para vocês, quem sabe mulheres que estão agora vendo e ouvindo esta mensagem, desfrutando desta palavra, acreditam até que essa mulher era uma prostituta. Ela não era uma prostituta, porque na cultura do judeu, do samaritano, do israelita, a mulher não tinha o poder de acabar com um casamento, de se desvencilhar de um casamento. Ela não tinha o poder de dizer eu quero divórcio. Não, ela era repudiada por um motivo ou outro. Então imaginamos nós que esta mulher tentou a primeira vez, tentou a segunda, tentou a terceira, tentou a quarta, tentou a quinta e estava tentando a sexta vez. Mas temos que acreditar e compreender que em todas essas não temos dúvida em afirmar que esta mulher foi repudiada 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não foi ela que tomou essa decisão. Por isso eu digo que Jesus sabia o que estava fazendo quando diz no texto, versículo 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Ele precisava ter um encontro com esta mulher. Ele precisava libertar esta mulher desta prisão, desta opressão, desta solidão interna. Imagina o que nós estamos vendo nos nossos dias. A quarentena tem feito com que mulheres, com que casais, com que famílias, ao invés de estarem em conformidade, com as suas vidas, com a vida familiar, com a vida amorosa, o que nós temos visto é como tem aumentado o nível de espancamento, de agressões às mulheres dentro desse período de confinamento, dentro desse período de quarentena, porque as pessoas não se suportam, as pessoas não conseguem fugir dessa rotina de ficar confinadas no mesmo lugar. Isso é muito sério e nós precisamos lembrar que imaginamos nós os conflitos que poderiam haver dentro desta mulher, por conta de ser uma pessoa rejeitada. E essas frustrações vão gerar outros sentimentos perturbatórios que vão levar esta pessoa até mesmo a uma depressão, porque elas estão alinchadas da sociedade, elas estão emergidas da sociedade, estão confinadas dentro de um conceito que a sociedade impõe sobre elas. Mas Jesus chegou à beira daquele poço. E quando ele chega à beira daquele poço, ele oferece liberdade. Ele oferece àquela mulher uma vida agora livre. E quando ele diz para ela, vá buscar o seu marido, e ela diz, eu não tenho marido, ou seja, se ela diz que não tem marido, é porque o cesto também já estava diante dessa condição. Ela já estava talvez partindo para o 7º marido, por conta de não, ela sabia que esse atual marido, o 6º, também não era nada sério, não era certo. Meu Deus, só misericórdia sobre essas mulheres, sobre esses homens que não conseguem entender o símbolo da mulher, o significado da mulher. A Bíblia, quando cria Adão, a Bíblia sopra nas suas narinas, naquele boneco de barro, o fôlego de vida e transforma aquele boneco de barro em alma vivente. Mas quando ele cria a mulher, ele não sopra nas narinas da mulher e ele não faz ela do barro.
ela é retirada da costela de Adão. Ou seja, Adão deu vida àquela mulher. Porém, a Bíblia vai dizer, isso não quer dizer que a mulher é menor do que Adão, do que o homem. As mulheres não são menores do que os homens. Mas o Adão simboliza Jesus Cristo. Adão é nada mais, nada menos do que um tipo de Jesus, é uma figura de Jesus. A Bíblia diz que o Antigo Testamento é sombra das coisas futuras. Então, Adão é um tipo de Jesus e aquela mulher, a Eva, é um tipo da igreja. Tanto é que quando Pedro vai falar, vós mulheres deveis obedecer a vossos maridos, ele vai dizer que o marido deve amar a sua esposa, a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja, se entregando por ela. Então, não existe essa coisa de que a mulher, por trás de um grande homem, existe uma grande mulher. Não, não é isso que a Bíblia diz. A mulher ela foi tirada do lado, a costela fica do lado, não nas costas. Então, só para nós podermos concluir essa visão, eu quero deixar essa palavra para você, mulher de Deus, para você, mulher que ainda não depositou a sua fé no nome e na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar essa mensagem para você, homem de Deus. Eu quero deixar essa mensagem para você, homem, que ainda não depositou a sua fé no nome e nem na obra redentora de Cristo, para que esses dias sejam melhores para nós. Precisamos tirar o melhor desses dias, desse confinamento. Precisamos aprender com tudo isso que está trazendo dor, sofrimento para todos nós. Eu queria deixar essa mensagem e quero orar para você, homem de Deus, para você, mulher de Deus, para que Deus possa fazer esta grande obra nos corações de tantas e tantas mulheres desprezadas, que são desvalorizadas, que não têm valor perante a família, perante o esposo, até mesmo perante a sociedade. E para você, homem de Deus, para que você aprenda e saiba. Eu não estou aqui dando lição de moral, não é nada disso. Apenas mostrando para vocês que a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as nossas perguntas. E esta mulher foi alcançada, se tornou uma das maiores evangelistas das mulheres que a Bíblia relata. Ela saiu afora. E diz mais o texto ele vai dizer que Jesus fica ali 20 dias. E diz o texto que Jesus não faz milagres ali. O milagre que Jesus faz é o milagre do convencimento da sua obra, ou seja, ele constrói uma ponte que estava derribada. Ele derruba aqueles muros que estavam erguidos para a separação daqueles povos. É isso que precisamos entender. O porquê do Evangelho, para que o Evangelho existe, para que a Bíblia Sagrada existe, para nos conduzir até a Deus. É essa ponte que nos leva até a Deus. É para derrubar esses muros, essas barreiras que nos afastam de Deus. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero, meu Deus, nesse instante, nesse momento de oração, eu quero invocar o Teu santo nome, porque somente o Senhor é que pode entrar nos lares, é que pode alcançar o coração desta mulher que se sente, meu Deus, desprezada, que se sente, meu Deus, alheia a tudo que a sociedade pode fazer para excluí-la. Por isso eu quero te pedir, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, entre nesse lar, tome esta vida nas tuas mãos e manifesta o seu poder para curar
essas feridas que estão abertas e para libertar esta pessoa, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Também peço a Ti, Senhor, que quebrante o coração dos maridos, meu Deus, que eles possam amar as suas esposas, assim como também as suas filhas, possam dedicar esse verdadeiro amor que está dentro de nós. É possível amar. Amar é uma determinação que nós determinamos que vamos amar, independente quem quer que seja. Abençoa, Senhor, esta casa, esta família, abençoa esse lar, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês.